Nós representamos a presença de Deus. Você é a arca de Deus nessa terra. Assuma esse compromisso diante de Deus. Eu sou a arca de Deus. Deus habita em mim. Aonde eu colocar as minhas mãos tem que fazer a diferença. Onde eu colocar os meus pés tem que fazer a diferença. Porque Deus habita em mim, Deus habita em você. E aonde a presença de Deus está, o inimigo não pode ir contra a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 3. Glória a Deus. Josué capítulo 3. Os irmãos acompanhem aí a leitura, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas o levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, cerca de 900 metros. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: Levantai a arca do concerto, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, voltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Uma leitura um tanto extensa, mas era preciso para nós meditarmos nessa noite sobre esse texto da palavra do Senhor. Amém? Oremos. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra, e sei que o Senhor está neste lugar, e sei que eu sem ti nada sou. Nós queremos aprender do Senhor nessa noite, queremos ser instruídos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, nós vamos comemorar agora, dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. E às vezes eu me pergunto, cadê a nossa independência? Não é verdade? Parece que nós vivemos ainda sobre esta opressão, sobre o domínio dos nossos governos. Parece não, nós vivemos, né? Nós pagamos impostos muito altos. E nós às vezes nos perguntamos, mas cadê essa liberdade, né? Cadê a liberdade que nós temos? Nós não podemos fazer o que nós queremos. Recentemente nós fomos proibidos até mesmo de andar, de circular pelas ruas por causa de uma pandemia. Então nós nos perguntamos, onde está a nossa liberdade? Mas nesse contexto ao qual nós estudamos lá na escola, no primário, no dia 9 de janeiro de 1822, onde Dom Pedro I, lá na beira do rio Ipiranga, né, em São Paulo mais ou menos, fica ali. Ali ele proclamou a independência, onde recebeu um decreto da sua esposa, dizendo que precisávamos buscar a nossa independência. Então ali mesmo ele proclamou, levantou a mão e disse, liberdade ou morte. E aí eu me pergunto, onde está a nossa liberdade? Naquele contexto, sim, parece interessante, porque nós vivíamos, o Brasil vivia sobre a escravidão, ou sobre o domínio do Império de Portugal, do rei de Portugal, e nós não tínhamos liberdade para fazer nada, e tudo que nós iríamos fazer, o Brasil, nós tínhamos que prestar conta ao governo de Portugal, ao rei de Portugal. E aí Dom Pedro resolve essa independência, somos livres, agora somos uma nação. Mas quando nós olhamos para nós, a liberdade ela nunca existiu de fato, pois sempre nós estamos diante de afrontas, de perseguições, de impostos caros, de coisas que impõem sobre a nossa sociedade. E nós como brasileiros, como pessoas dessa sociedade, nós temos que seguir à risca os decretos, nós temos que seguir à risca as leis municipais, estaduais e federais. E aí eu pergunto, onde está a nossa liberdade? Haverá um grande confronto, ou melhor, uma grande manifestação ali em Brasília, agora dia 7 de setembro. Está todo mundo se movendo para ir para lá, até daqui dessa cidade, tem muitas pessoas indo para lá, para fazer o movimento, né? Viva a independência, nós queremos liberdade. Mas independente do governo que entra, se é da esquerda, se é da direita, nós não temos essa liberdade. Se nós formos observar, nós não temos uma liberdade que nós tanto almejamos, porque nós sempre vamos estar debaixo de um jugo, de uma ordem, de um decreto, sempre debaixo de leis dos homens. E aí às vezes nós nos frustramos porque nós não encontramos essa tão sonhada liberdade. Eu quero trazer para nós uma meditação nessa noite sobre qual é a importância da nossa participação na sociedade. Nós sabemos que o povo vive em busca de uma liberdade. Tanto brasileiros como outras nações vivem em busca de uma liberdade. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós realmente encontramos esta liberdade. A liberdade de dizer que nós somos salvos, somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos a certeza de que nós temos um lugar eterno garantido por Deus. Nós temos um lugar separado, que esse mundo sim é um mundo onde nós vamos sofrer muito. Esse mundo é um mundo de perseguição, de afrontas, de decretos em cima de decretos, de leis, de autoritarismo, e nós vivemos neste mundo. Então a famosa liberdade na realidade só está no papel, quando nós olhamos para o mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra, Jesus nos libertou, amém? Jesus nos libertou da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. E olhando esta situação que nós estamos vivendo agora, 7 de setembro, a pátria, o que a igreja representa para esta sociedade? Quando nós olhamos esse texto da palavra de Deus, nós vemos aqui Josué que agora assume o comando do povo de Israel. A história, não sei se os irmãos sabem da história, mas após a morte de Moisés, agora quem assume o comando do povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito 40 anos no deserto e agora estão atravessando o rio Jordão para tomar posse da tão sonhada terra prometida. E aí quem está na frente desse povo é Josué, o líder. E junto com Josué, como nós lemos o texto, a arca do concerto estava com eles. E o que representa a arca do concerto ali? A arca do concerto, a arca representa a presença de Deus. Dentro daquela arca existia a tábua da lei, parte do maná do Senhor, que representava aquilo que o Senhor já tinha feito pelo povo.
Então, por onde eles iam, assim era a ordenança de Deus. Aquela arca tinha que andar com eles. Aquela arca era carregada por 4 sacerdotes. Para onde eles iam, aquela arca estava com ele. E aquela arca representava a presença de Deus. E quando nós vamos ver a história seguinte, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, agora esta arca não é mais representada por um objeto que se carrega por 4 homens. Esta arca, ou podemos dizer também o tabernáculo de Deus, onde a presença de Deus estava ali. Esta arca é representada por mim, esta arca é representada por você. Nós somos a arca de Deus. Nós somos aqueles que carregam a presença de Deus nesta terra. Nós somos o povo escolhido de Deus para fazer a diferença sobre esta nação. Nós somos aqueles que carregam a presença de Deus. E se a nação em que nós vivemos, nós estamos falando do Brasil, o Brasil em que nós vivemos, tudo aquilo que está acontecendo no presente, aconteceu no passado e vai acontecer no futuro, eu posso dizer com toda certeza, tudo acontece porque a presença de Deus está neste lugar e tudo acontece segundo uma ordem e uma ordenança de Deus. Nada acontece por acaso. Mas quando o povo de Deus, que realmente veste esta camisa como sendo o povo que carrega a presença de Deus, nós fazemos a diferença. Então nós temos que sair daqui nessa noite pensando assim, 7 de setembro, o que eu posso fazer? O que nós como igreja podemos fazer para o nosso país, para a tão sonhada liberdade? Quando nós olhamos para o povo, nós vemos o povo escravizado, na realidade é essa. Vemos o povo escravizado por tudo aquilo que está à sua volta, às vezes enganado por governos, enganados por pessoas que tentam se aproveitar das pessoas. Nós vemos isso, principalmente pessoas que não estudam, que não lê, que não conhecem realmente o que está por trás de todas as artimanhas, porque nós conhecemos a palavra e nós sabemos que o mundo é corrompido. Mas nós somos este povo que carrega a presença de Deus. Os povos, para serem livres, eles precisam seguir a presença de Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos que aqueles sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, e a arca é representada por mim e por você, a Bíblia diz que Josué diz para o povo, vocês só vão depois que a arca partir na frente. Vocês só vão atrás desta arca, vocês não vão à frente da arca. Isso significa que aonde tem a presença de Deus, nós somos guiados pela presença de Deus. E se nós somos esse povo que representa a presença de Deus, nós temos que buscar de Deus uma solução para o nosso país. Nós temos que buscar de Deus a sabedoria para os homens dessa terra. Que o próprio apóstolo diz que nós temos que orar pelos nossos governantes para que haja paz sobre a nossa nação. A igreja precisa conduzir o povo para vencer as suas dificuldades. Nós vemos que aqui os sacerdotes, eles carregavam a arca, a presença de Deus, e por onde eles iam, a presença de Deus ia na frente, e Deus ia resolvendo, Deus ia abrindo os mares, Deus ia derrotando os inimigos, Deus ia dando a vitória, porque a presença de Deus estava ali. Então nós somos esta arca. Então se nós queremos ver o povo vitorioso, se nós queremos ver a nossa nação vitoriosa, nós como igreja, nós que carregamos a presença de Deus, nós temos que estar na frente, em oração, em busca, em santificação, conforme diz a palavra. Se seguirmos a presença de Deus, nós teremos liberdade. Quando aquele povo se viu na frente daquele rio Jordão, eu tenho certeza que alguns por ali poderiam pensar, e agora? Como que nós vamos tomar posse da terra prometida? Que era época de chuva, era época de colheita, era época de chuva, época de plantação. O rio estava cheio. Mas quando a presença de Deus chega, a Bíblia vai dizer, quando eles colocam os pés sobre as águas se abrem, ou melhor, faz-se um montão de um lado, e do outro lado a água escorre, e eles passam em terra seca. Onde tem a presença de Deus, não há obstáculo. E nós representamos a presença de Deus, que eu quero trazer na nossa memória nessa noite. Nós estamos chegando aí no dia 7 de setembro, e muitas pessoas vão fazer manifestações, e a igreja também precisa fazer a sua manifestação em oração, em consagração, e dizer, Senhor, sara a nossa nação. Nós temos que clamar, Senhor, sara a nossa nação. Aleluia, a nossa nação precisa realmente ser curada. Será que ainda carregamos a presença de Deus? Podemos fazer esta pergunta para nós nessa noite.
Já que Deus nos deu esta responsabilidade de sermos a arca dele, de sermos aqueles que carregam a sua presença. Deus habita em mim, Deus habita em você. Será que ainda você sente esta presença de Deus? Será que você ainda sente que você é aquele que vai pisar nas águas e as águas vão se abrir? Será que você sente esta responsabilidade? Será que nós sentimos isso? Observe que os sacerdotes que carregavam a arca, a presença de Deus, não se envolviam com os confrontos militares, mas o seu papel era garantir que Deus estava naquele lugar. Aleluia! Então o papel da igreja entre os confrontos que podem vir por aí, não é nós pegar uma espada ou pegar uma arma e sair atirando por aí, não. O papel da igreja é ajoelhar, dobrar o joelho e dizer: Pai, sara a nossa nação, aleluia. Porque a presença de Deus está conosco, a presença de Deus está com você, e nós somos este povo que representa a presença de Deus. Os sacerdotes que carregavam a arca, você pode ver aí o texto, eles não iam guerrear, eles não pegavam espada, o que eles carregavam era a arca do concerto, a arca que representava a presença de Deus. Eu e você somos estes sacerdotes que carregam a presença de Deus, amém, querido? Então, diante de qualquer confronto, não pegue espada, não pegue armas, mas pegue esta palavra e dobre o seu joelho e clama: Senhor, sara a nossa nação, Senhor, sara o nosso presidente, Senhor, cuida da nossa nação. É a nossa oração que vai fazer a diferença, é a arma mais poderosa que este Brasil tem, é a oração da igreja, é o clamor da igreja, porque a igreja que clama, aleluia, o inimigo não fica à frente. Nós vemos aqui, o texto está dizendo, somos aqueles que carregam a presença de Deus. O que nós podemos fazer para a nossa sociedade? Nós somos aqueles que carregam a presença de Deus. Ore, jejue pelo seu país, clame ao Senhor pelo seu país, aleluia. Em segundo lugar, quando assumimos nosso lugar na sociedade, nós trazemos a eminência, a presença de Deus. Olha bem, quando você assume o seu papel nessa sociedade, qual o papel que é o seu, qual o papel que é o meu? Nós somos aqueles que carregam a presença de Deus. Você é a arca de Deus sobre esta cidade, sobre este país. Quando você assume esse papel de conduzir a presença de Deus, nós trazemos a eminência, a presença de Deus. Isso significa que as pessoas vão ver Deus agindo no nosso país, pessoas vão ver você alegre, contente, mesmo em meio a tanta dificuldade. O texto vai dizer lá no versículo 10: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Aleluia! Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, enfim, os nossos inimigos. Deus expulsará da nossa frente. Em outras palavras, quando nós assumimos o nosso lugar na sociedade, esse papel é orar, é jejuar, é clamar ao Senhor, é orar para o nosso governante, é orar para o nosso prefeito, orar para o nosso presidente, para o nosso governador. Assumirmos o nosso papel como igreja, nós vamos trazer a eminência, a presença de Deus. Quer dizer, Deus vai agir no meio do povo, o milagre de Deus vai acontecer, amém? Os inimigos serão derrotados. Olhando para esse texto, nós vemos aqui as águas se abrindo, as águas do Rio Jordão se abriu e o povo passou em terra seca, aleluia, porque ali tinha gente que adorava a Deus, ali tinha a presença de Deus, e onde tem a presença de Deus, querido, não há barreira. Onde tem a presença de Deus, não há barreira que possa ficar na sua frente, não há muralha que possa ficar na sua frente. Você é a arca de Deus sobre esta terra, amém? Você crê nisso? Diga amém. Você é a arca de Deus, você representa a presença de Deus nessa terra. A nação precisa conhecer e ver a presença de Deus representada pelo seu povo. A nação precisa. Nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje, muitos líderes evangélicos se envolvendo com coisas que não deveriam se envolver.
líderes evangélicos, em vez de estar orando e jejuando, estão batendo boca nas mídias sociais, estão confrontando governos. Isso não é para a igreja fazer. A igreja tem que simplesmente clamar ao Todo-Poderoso, porque nós temos a presença de Deus, e quem age é Deus, não somos nós. Quem age segundo a sua sociedade é o próprio Deus, o dono da sociedade, Ele que age no meio do seu povo. A nação precisa conhecer a presença de Deus representada por mim e por você. Aí a pergunta que nós fazemos: será que a sociedade está vendo isso em você? Será que a sociedade está vendo em você, nos teus olhos, este homem é um servo de Deus, esta mulher é uma serva de Deus? Será que ela tem condições de olhar para você e dizer isso? Assim como Deus falou para Jó: lá está meu servo íntegro, fiel. Aleluia. Querido, você tem que pensar nisso com muita seriedade, porque nós somos cristãos. Nós dizemos para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta: eu acredito em Cristo, eu sirvo a Jesus. Mas se a nossa conduta na sociedade não condiz com aquilo que nós falamos, a presença de Deus não está sendo representada pela sua vida, a presença de Deus não está sendo representada pela nossa vida. Nós precisamos representar a presença de Deus na sociedade. Aleluia. Josué capítulo 3, versículo 13 diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Aleluia. Aqueles soldados, ou melhor, aqueles sacerdotes, eles representavam a presença de Deus, eles estavam ali carregando a presença de Deus. A Bíblia diz que quando eles colocaram os pés sobre as águas, o povo viu a presença de Deus. O povo viu com os teus próprios olhos as águas sendo estancadas, aleluia, e de um lado formou-se um montão de água, do outro lado as águas foi sumindo até ficar em terra seca. Eles representavam a presença de Deus. Será que nós hoje também temos essa condição de as pessoas ver aquilo que nós fazemos, onde nós colocamos o nosso pé, onde nós colocamos a nossa mão? Aleluia. Será que as pessoas sentem a presença de Deus? Será que as pessoas veem a presença de Deus? Aleluia. Com a presença de Deus, as correntezas de destruição param. Com a presença de Deus, os montes se derretem. A Bíblia vai dizer lá em Salmo 97, versículo 5: os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. A presença de Deus move montanha, a presença de Deus quebra muralha, a presença de Deus faz toda a diferença, a presença de Deus derruba as muralhas, repreende o inimigo, a presença de Deus faz portas se abrir, a presença de Deus faz o impossível na sua vida. Você precisa crer que você representa a presença de Deus. Nós representamos a presença de Deus. Você é a arca de Deus nessa terra. Assuma esse compromisso diante de Deus. Eu sou a arca de Deus. Deus habita em mim. Aonde eu colocar as minhas mãos tem que fazer a diferença. Onde eu colocar os meus pés tem que fazer a diferença. Porque Deus habita em mim, Deus habita em você. E aonde a presença de Deus está, o inimigo não pode ir contra a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com a presença de Deus veremos grandes coisas acontecerem. Meus irmãos, nós somos a sociedade, o povo no meio desta sociedade, que representa a nata da sociedade, que é o povo de Deus. Você representa o povo de Deus. Na realidade, enquanto os governantes, os líderes políticos acham que eles estão no comando, mas na realidade, por trás de todo o comando, há um Deus que governa todas as coisas. E a eu e a você, que diante da nossa oração, nós conseguimos conduzir esta humanidade debaixo da presença de Deus. Aleluia. É eu e você que fazemos a diferença nessa sociedade. É nós que podemos dizer, assim como Dom Pedro I disse, independência ou morte. Dom Pedro dizendo assim, independência ou morte. Mas na realidade, qual que é a independência? Mas nós podemos dizer,
Amém, querido? Nós podemos dizer, eu sou livre, eu sou independente do mundo, eu sou independente das circunstâncias deste mundo, porque Jesus me libertou, eu tenho uma verdadeira liberdade, aleluia. Com a presença de Deus, veremos grandes coisas acontecerem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Com a presença de Deus veremos grandes coisas acontecerem. Está escrito aqui, grandezas. Nós vamos anunciar as grandezas de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é grande. Tudo aquilo que Deus faz não tem explicação para os olhos humanos. Quando nós olhamos com os olhos da fé, quando nós acreditamos que nós carregamos a presença de Deus, aleluia. Então você não é uma pessoa comum, você não é um simples pagador de impostos, não. Você é a arca de Deus sobre essa nação. Você carrega a presença de Deus, aleluia. Creia nesta autoridade, meu irmão, e diga não para o mundo, diga não para Satanás, expulsa ele no nome de Jesus e seja liberto de toda a opressão. Salmo 22, versículo 28 vai dizer assim: pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações, aleluia. Do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Quem são os seus súditos? Somos nós, eu e você. Nós somos o súdito desse rei, nós somos o povo escolhido desse rei, e Ele governa as nações. Então nós também temos que governar juntamente com Ele, porque nós representamos a presença de Deus. Em terceiro e último lugar, para nós vencermos, ou melhor, para vermos as maravilhas de Deus em nossa nação, precisamos nos santificar. Diga comigo, santificar. Esse povo que estava para atravessar o Rio Jordão, eles não saíram dali, já foram atravessando o Rio Jordão de qualquer maneira, não é assim. Quando nós vamos ler o texto, lá no versículo 5, Josué diz assim: Josué ordenou ao povo, olha a ordem de Josué para o povo, antes deles atravessar o Jordão: santifiquem-se, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, para nós vermos as maravilhas de Deus na nossa nação, o povo dele, nós que trazemos a presença de Deus, nós temos que nos santificar. Nós temos que nos santificar. Aí você pode perguntar: como nós podemos nos santificar? Em primeiro lugar, da palavra, lendo a palavra. Em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, aleluia. Então você quer ser santificado, quer se santificar, quer realmente ver as maravilhas de Deus acontecendo sobre a sua nação, santifica a sua vida, comece a ler a palavra, comece a estudar, comece a orar, comece a jejuar. Onde mais nós podemos nos santificar? Em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, aleluia. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos, santificados e irrepreensíveis na sua presença. Queremos ver as maravilhas de Deus? Nós temos que ser santificados, nós temos que buscar isso em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 19, ainda vai nos dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Nós somos esse povo que representa a presença de Deus. Nós somos a família de Deus. Quem disse que você é um Zé Ninguém ou um Zé à esquerda? Quem disse que você não tem valor? Quem disse que você não serve para nada? Não, você é a arca de Deus sobre esta nação. Você carrega a presença de Deus, e aonde você colocar os teus pés, segundo esse texto
texto, as águas têm que se abrirem. Em outras palavras, onde você colocar os teus pés, o inimigo tem que bater em retirada. Onde você colocar os teus pés, as portas têm que se abrirem, porque você carrega a presença de Deus, aleluia. E nós somos concidadãos de Deus, aleluia, membros da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos esse povo separado por Ele. Meus amados irmãos, nos últimos dias o que o diabo tem tentado fazer é tirar esta realidade da mente das pessoas. Nós estamos aqui com o nosso culto de quarta-feira com o título Destravando pelo Poder do Espírito Santo, e nós estamos trazendo palavras que vai nos trazer entendimento daquilo que nós somos, daquilo que nós já recebemos. E quando nós olhamos para aquilo que nós somos e para aquilo que nós já recebemos, nós temos um espírito de gratidão. Nós olhamos para aquilo que está acontecendo e nós simplesmente agradecemos. Nós não pedimos mais nada, porque na realidade nós não merecemos nada. Deus já deu tudo aquilo que nós precisamos. A salvação, sim, em primeiro lugar. E o diabo tem tentado jogar na sua mente: não, as coisas estão difíceis, não vai dar mais, você não vai conseguir, a sua família não tem jeito, o seu filho não tem mais jeito. O diabo tem colocado essas coisas negativas na sua mente para afastar você de Deus, para você não entender ou não pensar mais que você faz parte da família de Deus. Diga assim: eu faço parte da família de Deus. Meus amados irmãos, cumprindo a vontade de Deus, nós veremos maravilhas no meio desta nação. Aleluia! Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. De que forma nós podemos ser santificados? Cumprindo a vontade de Deus. Nós podemos ser santificados na palavra, em Cristo, com certeza, e cumprindo a vontade de Deus. Aí quando nós olhamos para isso tudo, olhando para esta realidade de quem nós somos esta arca, nós somos o povo que representa a presença de Deus, mas muitas vezes nós nos vemos entristecidos, muitas vezes nós nos vemos de cabeça baixa, preocupado, parece que não vai dar certo, pastor, não tem mais jeito, eu já fiz tudo o que podia ser feito. E talvez você olhe para a realidade da palavra quando ela diz que você tem que santificar, quando ela diz que você carrega a presença de Deus, mas talvez você não consegue ver isso em você. Eu quero dizer uma coisa para você: é por isso que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. É porque Ele olhou, Deus olhou do céu abaixo, e a Bíblia diz que Ele não viu nenhum justo sequer. Eu e você jamais nós conseguiríamos alcançar a salvação se não fosse através de Cristo. Então quando você olha para uma palavra como essa, você pode ter a certeza, você é aquele que carrega a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque não são as tuas obras que vai definir aquilo que Deus já fez. Cristo já fez por você, aleluia. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado Ele levou sobre Ele, os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã, enfim, Ele levou com Ele os nossos pecados. O que nós precisamos é entender esta palavra e guardar no coração e buscar a santificação. Mesmo sabendo que 100% você nunca vai conseguir, como eu também não vou conseguir, mas Jesus Cristo conseguiu por você. É por isso que você não pode deixar o inimigo colocar no seu ouvido: você não dá conta. Você tem que dizer: eu não dou, mas Jesus já deu por mim. Eu posso até não conseguir chegar a uma plenitude de 100%, mas fica aqui um alerta: busque se santificar. Busque se santificar, mesmo que você não consiga atingir, mas Cristo já atingiu por você. Quando Deus olhar do céu abaixo, Ele não vai ver a sua obra, mas Ele vai ver a obra de Cristo. O que você tem que fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo e seguir a sua palavra. Ser esta representação nesta cidade ou neste país. Você representa a presença de Deus. Olhando para Cristo, nós podemos ser este povo que carrega a presença de Deus. Só olhando para Cristo. Agora, olha para Cristo, você pode ser esse povo. Em Cristo temos a certeza da sua gloriosa presença em nós. Em Cristo,
Quando você olha para você mesmo, você fala, não sou capaz. Mas quando nós olhamos para Cristo, diga assim, eu sou capaz. Em Cristo, nós vemos a nossa santificação em Cristo. A presença de Deus não significa só ter aqui na terra, mas sim a certeza de que Ele governa com justiça. Quando você tem a presença de Deus, não significa que você vai ter tudo aquilo que você quer, mas você tem a certeza que Ele governa com justiça, e tudo aquilo que está acontecendo é debaixo da vontade e da ordem dEle. A presença de Deus está na nossa nação, pelo fato de Cristo nos representar diante de Deus Pai. Deus é o Deus desta nação, e você é o povo que carrega a presença de Deus. Então você viu qual a importância que você tem diante dessa sociedade? Ore, amém? Talvez você não pode estar lá em Brasília buzinando, mas você está aqui orando. Ore e clame ao Senhor, com certeza Deus nos dará a vitória. Vamos ficar de pé, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Nós ouvimos a Tua palavra e sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu creio que a Tua igreja está aqui, Pai, consciente desta representação, consciente de que eles são a arca do Senhor, Pai. A arca do Senhor que carrega a Tua presença sobre esta nação. Ó Deus, como este povo que carrega a presença do Senhor, nós pedimos, ó Pai, que cada dia mais o Senhor esteja nos ensinando, para que as pessoas possam ver em nós realmente a Tua presença, para que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, realmente o significado do andar junto com o Senhor. E aonde nós colocarmos as mãos, Senhor, seja abençoado para a glória do Senhor. Onde nós colocarmos nossos pés, ó Pai, que seja abençoado para a glória do Senhor. Assim nós oramos, assim nós cremos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.